Todos os casos, aliás, que passam na televisão, que saem nos jornais, que alguém te conta, que alguém te confidencia, porque somos muitas que sofremos esse tipo de abuso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, nós vamos falar sobre Lolita. Depois de 2 anos, né, gente, me propus a vir aqui gravar e falar sobre esse livro. Que lá em 2018 eu me propus, inclusive, a uma leitura conjunta, que não rolou, porque muita gente ficou também preso aí por ser uma leitura muito densa, não deu certo, e eu precisei de bastante tempo para conseguir concluir essa leitura. Tanto que de 2018 eu só concluí ela em 2020, faz pouco tempo, faz que 2 meses que eu terminei essa leitura. Eu não ia nem fazer essa resenha, já tem outras resenhas muito boas desse livro aqui no Booktube, mas casou de eu ler agora, né, esse lançamento, Minha Sombria Vanessa, que toca muito nesse livro, fala muito sobre esse livro, ele é a base para alguns pensamentos e algumas condutas que acontecem ali na trama. É uma temática sensível, esse livro fala sim sobre pedofilia. Esse vídeo pode conter alguns gatilhos, porque no final farei uma leitura de alguns trechos, então é um vídeo mais sensível, só siga se você se sentir confortável, tá bem? Uma outra observação importante é que terá muitos spoilers, tá bem? Eu vou falar um pouco sobre a trama e tem coisas que eu vou precisar falar para poder tocar nos pontos que eu quero tocar. No início do livro tem um prefácio. Esse prefácio é de um editor fictício e ele começa nos dizendo que essa obra foi um manuscrito deixado por Humbert Humbert, que morreu na prisão em 1952. Alguns meses antes do julgamento que ele aguardava. Importante dizer que esse julgamento não era, no caso, por pedofilia, a gente já vai falar sobre isso também. Ele aguardava um julgamento por uma outra coisa que se decorre aí da história, tá? Que a gente descobre só lá no final. Esse autor do prefácio, ele é amigo do advogado do Humbert Humbert, e a publicação dessa obra consta como cláusula do testamento dele. Esse manuscrito, ele tem um nome que o próprio autor, o Humbert, dá a ele, que é Lolita, ou A Confissão de um Viúvo Branco. Essa obra é publicada em 1955, tanto na ficção quanto na vida real. E na vida real, pelo Vladimir Nabokov. Já nesse prefácio, na primeira linha, já nos conta que Dolores, que é a Lolita do Humbert, já morreu também. Ela morreu um mês depois do Humbert. Então, aqui a gente já entende que não terá outro narrador, senão só o próprio, para nos contar essa história. Então, entra naquela coisa que eu já comentei em outros vídeos, do narrador não confiável, né? Quando o personagem só passa para você a perspectiva que ele tem, as coisas como ele enxerga. Acho que é importante a gente começar falando sobre a obra, por que ela veio, né, com qual objetivo e o que o autor tem a dizer sobre ela. Afinal, é um livro muito polêmico, é um livro muito discutido até hoje. O autor cansou de dar entrevistas sobre essa obra. E também é importante que, para quem assistiu o filme, entenda que o filme foi totalmente romantizado e a obra não segue o mesmo parâmetro do filme, mas a gente não vai falar do filme hoje, tá? Vamos seguir só pro livro. Eu vou ler um trecho de uma entrevista do próprio autor, em que ele diz o seguinte: minha criatura, Humbert, é estrangeira e anarquista, e são muitas as coisas, além das ninfetas, em que eu discordo dele. Então, Nabokov já deixou bem claro que ele não era um pedófilo, né? Que ele não concordava com as atitudes do personagem dele. Ele escreveu essa história a partir de coisas que ele observava na sociedade, que ele até estranhava a forma como eram até tratadas de forma natural demais. Ele já deixou claro que o livro não veio com nenhum tipo de moralidade, ele não te ensina nada, ele te entrega uma obra em que você, leitor, terá que direcionar aí a sua moral. Então o debate parte de quem lê a obra, né? Por isso que é uma obra muito polêmica, porque temos 2 grupos. Temos as pessoas que concordam que Humbert era pedófilo e tem as pessoas que ainda acreditam que Lolita o seduziu. A gente vai chegar também nessa parte da discussão. Na minha opinião e na minha visão de vida, não tem como seguir outro caminho senão a repulsa pelo Humbert. E ainda que eu não tenha ficado totalmente imune a certos trechos de empatia por esse protagonista, porque essa é a grandiosidade dessa obra, é a forma como o autor escreve e que faz você ficar, em certos momentos, até duvidoso. Por isso é um
livro que sim, ele merece ser lido apesar dessa temática. E é bom que você leia sabendo do que ele se trata. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, para a gente continuar essa conversa. A estipulação da lei romana, segundo o qual uma menina podia se casar a partir dos 12 anos, foi adotada pela Igreja e ainda preservada tacitamente em alguns estados dos Estados Unidos. É 15 a idade legal em toda parte. Não há nada de errado, dizem os dois hemisférios, quando Brutamontes, de 40 anos, abençoado pelo sacerdote local e embotado pela bebida, tira seus trajes de festa, encharcados de suor, e investe fundo em sua jovem amada. Essas são palavras do Humbert, né, quando ele tenta aí te persuadir, ele vai tentar fazer isso durante praticamente todo o livro, persuadir que você compreenda pela perspectiva dele as coisas, como se fossem só questões morais locais, né, que em determinados lugares a pedofilia é comum. E é só aí ele já expõe, né, ainda que não seja a intenção dele, que é um problema social. A pedofilia, assim como o machismo, assim como o racismo, ele é um problema enraizado e aqui é nada mais do que a cultura do estupro. Com esse tipo de argumento, ele tenta usar como um amparo, mas na verdade seria sim uma forma de combater, né? De termos noção de que isso ainda é muito banalizado e muito visto de forma natural em alguns lugares. Como eu disse, ele é um narrador não confiável, então Humbert, ele não é qualquer pessoa, ele é um professor de literatura, um homem culto, um homem que aparentemente, através da sua descrição, né, parece ser alguém de um bom aspecto, uma pessoa sociável, e é então a partir dos olhos dessa pessoa que nos passa uma certa confiança no início, né, pela sua forma culta de agir, que a gente enxerga Dolores pelos olhos de Lolita, né? Na verdade, ele transforma Dolores em Lolita e sexualiza essa garota. Ele a projeta como ninfeta, e ninfeta é uma palavra que ele usa com bastante regularidade. Ele rola essa palavra na língua, ninfeta. E é justamente esse ponto de interpretação para os defensores de Humbert que vale, porque em vários trechos ele descreve a sua Lolita, né? A sua Dolores imaginária como uma provocadora, como uma diaba. O caminho de amor que esse personagem traça, ele é muito sófrego, é pedregoso. Nós acompanhamos as desventuras de um homem apaixonado, que não leva em conta a idade da sua amada, é como se fosse um amor genuíno. Também como não leva em conta as vontades dela, né? Então, romantizando a obra dessa forma, ele vai rejuvenescer os velhos e envelhecer os jovens. A ponto que você não consiga mais, se você não for um leitor atento a esse detalhe, né, a essa questão, você não vai mais conseguir ver a diferença ali entre eles. Vai parecer que é só um homem sofrendo de amor. Outro aspecto aí da persuasão do Humbert para você, leitor, para nós leitores, com a forma como Lolita seduzia aquele pobre homem e o coitado nada podia fazer, é a forma terna como ele fala. Ele nunca usa obscenidades, não tem nenhuma obscenidade nesse livro, não explícita. Ele é elegante nas suas descrições. Ele expressa carinho junto com a posse do minha Lolita, da frase tão famosa de Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado, meu pecado. Repare como ele coloca nela, né? Ela o leva a pecar, né? Então, meu pecado. Vamos para o ponto de discussão agora. A pedofilia, eu vou ler, essa frase foi retirada, né, da Organização Mundial de Saúde. Ela é uma doença, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tá, gente? Um transtorno psicológico onde o indivíduo possui atração sexual por crianças e pré-adolescentes até 13 anos. Não há em nosso ordenamento jurídico penal pátrio o crime de pedofilia, ou seja, a pedofilia não é crime. E esse é um assunto que gera muito debate, porque se a pedofilia não é crime, como então responsabilizar, como punir o pedófilo? A gente tem que partir do ponto de controle da pedofilia, entender primeiro o que é a pedofilia e quando ela se torna crime. Se um pedófilo não exteriorizar a sua pedofilia de nenhuma forma, né, ele não está cometendo um crime. É uma patologia que pode ser tratada, né, porém não tem cura. Se torna crime quando há abuso sexual de qualquer
maneira, de qualquer forma, estamos falando de qualquer abuso sexual. E também é interessante e importante salientar que nem todo abusador sexual de crianças e adolescentes é pedófilo. Essa é uma discussão muito complexa. Eu trouxe o básico para que a gente tenha um ponto de partida para entender também por que ele não está sendo incriminado pelo crime de pedofilia, né, como a interpretação ali do momento, talvez da época, do local e da situação como ela aconteceu, não levou ele a isso. E o autor aqui, o Nabokov, ele vai esmiuçar essa questão psicológica do pedófilo. E isso, para mim, talvez tenha sido um dos pontos mais interessantes de a gente acompanhar a mente do criminoso e não da vítima. Vai acontecer no outro livro que eu vou falar para vocês depois do Minha Sombrinha Vanessa, a gente tem a versão da vítima e aqui a gente tem a versão do criminoso. Mais um trecho que eu vou ler para vocês. A bem da verdade, não poderia haver Lolita se eu não tivesse amado, num verão, uma certa menina inicial, um principado à beira-mar. Mais uma vez, como é o próprio Humbert nos contando, a gente não pode, acreditar veemente nele. Pode ser um indício, pode ser aí o início da patologia, da pedofilia dentro dele? Pode. Como pode ser também ele só querendo te influenciar e colocar uma justificativa para o não justificável, entendeu? Humbert se apaixonou por Annabel. Eles eram ainda bem jovens, mais ou menos 13 anos, ambos, tanto ele quanto ela, e ele diz, naquela época, Annabel não era uma ninfeta para mim, eu era o seu igual. No entanto, esse amor avassalador entre os dois foi um amor bastante intenso, levando em consideração também a idade. Ele nunca se concretizou de fato. Houve aquela vontade, aquela coisa da relação sexual, eles foram pegos em flagrante, houve um certo desencontro, e acabou que a Annabel morreu logo depois. E eles nunca concretizaram ali, para ele ali o seu amor, carnalmente falando. Nós nos amávamos com um amor prematuro, marcado por uma ferocidade que muitas vezes destrói vidas adultas. E eu era um menino forte e sobrevivi, mas o veneno ficou na ferida. Aqui, então, a gente se aproxima aí do seu porquê, se é real ou não é. Vai de cada um, a gente não tem essa resposta. Que, mais uma vez, vamos deixar claro, não tira responsabilidade, tá? Não muda o fato dele ser um pedófilo. Não muda o fato do que ele fez. O livro todo é crime. Mas talvez seja, sim, um porquê dele sexualizar todas as garotas jovens que ele vê. Talvez seja aquele prazer nunca tocado, aquela relação nunca concretizada. Ele usa disso para esconder a sua própria monstruosidade, porque ele tem consciência dela. Isso também é muito importante, porque por mais que ele tente te convencer o tempo todo de que ele é uma vítima também, ele tem consciência que ele está errado, que ele faz algo errado, que ele não é tão inocente como ele quer que nós acreditemos, Logo, me descobri amadurecendo no seio de uma civilização que admite um homem de 25 anos cortejar uma garota de 16, mas não uma menina de 12. De novo, ele traz aí uma questão, de como a sociedade enxerga as coisas. Vamos voltar um pouquinho antes de Lolita, porque antes dele conhecer a Dolores, a Lolita, vou me referir aqui como Lolita para ficar mais fácil para vocês, mas esse é um nome sexualizado até que ele dá para ela se chama Dolores Reise. Bom, antes dela, ele já demonstra uma insatisfação e um desprazer com mulheres, com mulheres adultas. Ele se casa uma primeira vez, antes de ele conhecer a Lolita, com a Valéria. E na sua noite de núpcias, ele faz a Valéria vestir um pijama que ele roubou de um orfanato, de uma criança. Então, a primeira noite é até interessante, por mais que ele não goste tanto assim, ele enxerga a Valéria tem um quê de menininha, assim, que ele consegue enxergar, mas um curto período de tempo ele só consegue enxergar na Valéria os pelos grossos da sua perna crescendo e a raiz do seu cabelo, despontando, assim, a cor, no caso, e tudo isso começa a incomodar muito ele, porque ele não sente atração por essas coisas, por mulheres, O cacho descolorido revelou a melanina da raiz, a penugem transformou-se em espinhos na perna raspada. E agora me perguntava se Valesca, como era chamada pelo coronel, seria mesmo merecedora de ser estrangulada, afogada ou abatida a tiros. Tinha pernas muito vulneráveis e decidi que me limitaria a deixá-las cobertas de horríveis hematomas assim que ficássemos a sós.
o clássico homem que precisa descontar as suas frustrações na mulher, né? Nada muito diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Sadismo burguês, né? Então, Humbert, com 37 anos, se separa de Valéria e é aí que ele parte para, o encontro da sua perdição. Uma criança de 12 anos, Dolores tem 12 anos, ele tem 37. Essa segunda parte do livro é a mais densa, é a mais difícil de digerir, já que Humbert é que ele está totalmente consciente de que ele não vai encontrar prazer com mulheres adultas, está disposto a liberar o seu monstro interior e parte assim para uma nova vida nos Estados Unidos para dar aulas de francês, a garotas. Passei uma noite fantástica no trem, imaginando com todos os detalhes possíveis a ninfeta enigmática a quem eu daria aulas de francês e apalparia em Humbertês. Humbert acaba passando por situações que o levam a virar inquilino de uma senhora que, porventura, é a mãe da Dolores, né? Assim que Humbert vê a Dolores ali, quase que imediatamente já idealiza a Annabel, já lembra dela e ele fica ensandecido, né? Ele tenta de todas as formas se aproximar dela e ele até mesmo casa-se com a mãe dela. E aqui é diferente da Valéria, onde ele se casa por comodidade, né? Aqui ele se casa já de forma fria e calculista, né? Já com as intenções de abusar, da filha dela. Após várias cenas horrorosas e investidas desse personagem, a mãe finalmente passa a enxergar o que está acontecendo. E ela descobre, o que Humbert vem fazendo, que são muitas as coisas que vocês podem descobrir lendo o livro, e num acesso de raiva, de fúria, enquanto a Dolores, a Lolita, estava num acampamento de verão, ela sai na rua ensandecida, esbravejando, enquanto o Humbert tenta dizer que, olha, Charlotte, você tá louca, você tá vendo coisas onde não existem, aquela mania, de homem dizer que a gente é louca pra tentar apaziguar e mudar, reverter a situação, E nisso a Charlotte é atropelada e ela morre. E daqui fica ainda mais pesado, porque Dolores está órfã agora. E Humbert resolve que ele será o pai dela. Nessa terceira parte aí da trama, Humbert divaga, ele está mais narcisista do que nunca. Tem muitos trechos de abuso físico, psicológico, escritos de maneira muito rebuscada. O pior deles, para mim, começa com a mentira que ele conta para Lolita, de que a mãe está internada, então eles precisam fazer aí viagens pelo país, só os dois, e que a mãe está muito mal. Ele não conta que a mãe dela morreu, ele leva meses para contar que a mãe dela está morta. Ele a busca nesse acampamento após o falecimento da mãe, sem ela saber de nada, e ali ele já começa a ter crises de ciúmes em ver ela com os colegas da escola, Depois ele vai sentir ciúmes até de um cachorro que ela brinca na rua, um vira-lata. Obviamente, com toda essa mentira, ele cria angústia, ele cria ansiedade, na Dolores. E enquanto tudo isso acontece, ele se nomeia pai dela e começa a ter relações sexuais com ela. Lembra, gente? Uma menina de 12 anos. Mais um trecho. A menina normal geralmente se mostra extremamente ansiosa para agradar seu pai. Sente nele o precursor do homem esquivo que há de desejar. A mãe sensata deve sempre estimular o companheirismo entre pai e filha, percebendo que a menina forma seus ideais de romance em matéria de homens a partir da associação com o pai. É isso que ele tem para nos dizer, sabe? E se não bastasse todos esses abusos físicos, psicológicos que geram um grande trauma após anos na estrada, Lolita fica na estrada com ele 2 ou 3 anos, sendo abusada praticamente todas as manhãs. Quando Lolita consegue finalmente fugir do seu predador, do Humbert, ela acaba nas garras de outro homem. Então é como se ela não foge por si só, ela é levada embora, é como se ela saísse do sequestro, para um outro sequestrador. Não que ele seja, não que essa pessoa que aparece seja igual o Humbert, mas também não é tão diferente. Ela não cria aquela concepção de eu vou lutar por mim, ela simplesmente consegue ser
manuseada. É difícil até de encontrar um termo. Ela não tem referências. A visão de amor para ela é deturpado. Ela nem sabe desassociar amor paterno e sexo. O seu suposto pai diz que abuso e opressão é amor e proteção. Não somos monstros sexuais. Não estupramos, como tantos soldados estupram. Somos cavalheiros infelizes e contidos, de olhos caninos, suficientemente bem integrados para controlar nossos impulsos da presença de adultos, mas prontos a trocar anos de nossas vidas por uma única oportunidade de acariciar uma ninfeta. Esse livro, Lolita, ele deveria fazer com que todos nós, que lemos, que tomamos consciência de todos os casos, aliás, que passam na televisão, que saem nos jornais, que alguém te conta, que alguém te confidencia, porque somos muitas que sofremos esse tipo de abuso, devia nos fazer dedicar com mais vigilância pelas nossas crianças, sabe? Nossos pais, nossos professores. Estar atento aos nossos filhos, nossos alunos. Um pedófilo, ele não chega autodeclarado Ele vem de forma elegante, ele não espreita no escuro, ele está na claridade. Terceira parte do vídeo são as piores cenas. Se você assistiu o vídeo até aqui e não se sente incomodado em escutar algumas descrições aqui do livro, você pode seguir, senão você já pode fechar o vídeo. Eu vou te agradecer por ter assistido. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha. Me ajuda muito quando você divulga o meu trabalho. Agora eu vou ler algumas cenas e eu vou descrever elas brevemente. Na véspera, ela colidira com uma arca pesada no corredor e, olhe só, arquejei. Olhe só o que você fez. Ah, olhe só. Pois havia, eu juro, um hematoma de um roxo, amarelado, em sua adorável coxa de ninfeta, que minha mão imensa e muito peluda massageava e aos poucos envolveu. E como suas roupas de baixo eram muito precárias, não parecia haver nada que impedisse meu poderoso polegar de alcançar o oco quente de seu ventre. Do mesmo modo como se pode fazer cócegas e carícias numa criança desfeita em riso. Só isso. E, ora, não é nada, exclamou ela, com a súbita nota muito aguda na voz, e contorceu-se, ervirou o corpo, e jogou a cabeça para trás, e seus dentes pousaram em um reluzente lábio inferior, quando ela dava um meio giro para trás, e minha boca que tanto gemia, senhores do júri, quase alcançou seu pescoço exposto, enquanto eu esmagava com força contra sua nádega esquerda o último espasmo do êxtase mais prolongado que um homem ou um monstro jamais experimentou. Vocês conseguem sentir como a escrita dessa parte obscena é rebuscada e até poética? É assim que eles nos enganam, na ficção e na vida real. Sentia-me orgulhoso, conseguira roubar o mel de um espasmo sem fazer mal à moral de uma menor, absolutamente mal algum. O feiticeiro derrama leite, melado, champanhe borbulhante, na bolsinha branca e nova de uma jovem, e alô, eis que a bolsa permanece intacta. Assim eu arquitetara com delicadeza meu sonho ignóbil, ardente e pecaminoso, e ainda assim Lolita permanecia salvo. E eu estava salvo. O que eu possuíra loucamente não era ela, mas uma criação minha, outra Lolita, imaginária. Talvez mais real que Lolita, superpondo-se a ela, contendo-a em si, pairando no ar entre mim e ela e desprovida de vontade e de consciência, na verdade, desprovida de vida. A menina não sabia de nada. Eu não lhe fizera nada, e nada me impedia de repetir uma performance que afetara tão pouco quanto se ela fosse uma imagem fotográfica ondulada numa tela e eu um humilde corcunda abusando de mim mesmo no escuro. E assim são algumas das cenas onde Humbert se masturba, ora apenas leves toques em Lolita, sem a percepção dela, ora ele se mantém friccionado e vai perdendo gradualmente o medo. Essas cenas, vocês viram? Rebuscadas. São cheias de metáforas, como eu disse, para enganar o leitor. Ou talvez também seja para ele realidade poética na sua mente perturbada. E essas cenas, elas me incomodaram em especial justamente pela magia em que ele coloca, onde não existe magia nenhuma. Entre os sicilianos, as relações sexuais entre pai e filha são aceitas como uma prática normal e a menina que participa dessa relação não é reprovada pela sociedade a que pertence. Sou um grande admirador dos sicilianos. Ótimos atletas, belos músculos, pessoas boas e eretas.
Tá de novo aí Humbert tentando nos, persuadir que essa relação entre pai e filha, homem e criança é normal, depende da sociedade que você tá, o contexto, o tempo histórico. E aí você começa a pensar, será que as partes que ele se vê como um monstro, que ele diz que ele é realmente uma pessoa ruim, ele se vê ruim porque ele pratica esses atos ou porque ele só acha o temperamento dele talvez ruim? Tivemos brigas maiores e menores, onde 5 árvores púberes mal eram mais altas que a minha Lolita. E ela me perguntou, a propor de Rian, quanto tempo eu achava que ainda continuaríamos vivendo em chalés sufocantes, fazendo aquelas imundícies, um com o outro, e nunca nos comportando como pessoas normais. E tem muitas outras passagens em que ele inferioriza a Lolita, Dolores, como se ela mal soubesse da vida, pois ela é menor que uma árvore púbere. E ele passa muito da trama nesse morde-a-sopra, a inferioriza, a trata mal, para depois voltar atrás, remediá-la daquela forma que ele acha que é carinhoso, e conforme o tempo passa, ele faz tudo para que a Lolita não consiga acreditar em si. Por isso que eu falei, ela esperou alguém resgatá-la, ela nunca teve o ímpeto de buscar ajuda, de fugir sozinha, porque ele fez ela ficar assim. Ele conduziu ela assim. Ele moldou a personalidade dela, submissa e controlável, como se só ele pudesse compreendê-la ou amá-la. Como era adorável levar aquele café para ela e depois recusar-me a entregá-lo até que ela cumprisse seu dever matinal. E eu era um amigo tão delicado, um pai tão amoroso, um pediatra tão bom, respondendo a todas as necessidades do corpo da minha pequena morena ebúrnea. E agora segue para mim um dos piores pensamentos, o pior trecho do livro, que eu acho que ele enterra qualquer escrúpulo que ele pudesse ter ainda, Da ideia de que me veria obrigado, em torno de 1950, a livrar-me de alguma forma de uma adolescente difícil, cuja mágica ninfalidade se evaporara. E a ideia de que, com paciência e sorte e devido tempo, eu poderia fazê-la reproduzir uma ninfeta com o meu sangue em suas veias magníficas. Uma Lolita segunda, que viria a completar 8 ou 9 anos em torno de 1960, quando eu ainda estaria dans la force de l'âge, a telescopia de minha mente, ou de meu espírito de mente, permitia-me distinguir nas lonjuras do tempo um viela com ver, ou seria o verde da putrefação, o bizarro, o carinhoso, o salivante Dr. Humbert praticando com a supremamente deleitável Lolita III a arte de ser avô. E aqui ele ultrapassa, qualquer nível de monstruosidade. Ele não se contenta mais com uma menina que envelhece, Ele começa a visualizar uma própria filha, sangue do seu sangue, originada de agressões e concebida num abuso, como se ele pudesse criá-la ali como um gado pro abate. E fica pior, se é que é possível ficar pior, porque ele sonha em abusar da própria filha e então produzir uma neta para que ele continue os seus abusos, os seus crimes. A expansão da sua mente doentia de pedófilo. E agora, 12 anos já é tempo demais, ele almeja 8 ou 9 anos, como se cada vez ele quisesse algo mais proibido, algo mais inalcançável. E por fim temos um reencontro após 3 anos da fuga da Lolita. Quero que você deixe seu dique incidental e esse buraco correndo e venha viver comigo e morrer comigo e tudo comigo. Nenhuma esperança de vir? Me responda isso. Não, disse ela. Não, meu amor, não. Ela nunca havia me chamado de amor antes. E essas são marcas profundas que nunca serão curadas, e esse livro é sobre isso.